Olá, amigos do Professor Baroni. Para quem não me conhece, eu me apresento. Meu nome é Jean Tozeto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research. Sou coautor do livro 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários, escrito em parceria com o Professor Baroni. E a convite dele, eu apresento esse quadro que se chama Filosofando. E hoje eu quero falar sobre o autoconhecimento, que é um tema essencial para você poder ter uma longa carreira nos investimentos. Não basta você conhecer a respeito do mercado financeiro, a respeito dos ativos e das modalidades para você alocar o seu dinheiro. Você precisa conhecer você mesmo. E por que é tão importante você ter autoconhecimento para investir melhor? É porque, pelo autoconhecimento, você acaba identificando o seu perfil de investimentos e se você agir de acordo com os seus conhecimentos pessoais e de acordo com o seu temperamento e a sua tolerância aos riscos, isso aumenta muito a chance de você ter uma longa carreira nos investimentos. E é a longa carreira que vai te dar um grande retorno lá na frente, no longo prazo. Todo mundo tem um temperamento específico, mais ou menos arrojado, mais ou menos defensivo, mais ou menos conservador. Quando você pretende investir em renda fixa ou no mercado financeiro em produtos de renda variável e você faz um cadastro numa corretora de valores ou acessa a área de investimentos do seu banco, você precisa preencher um questionário para identificação do seu perfil de investimento. E eles classificam geralmente as pessoas em conservadoras, defensivas, ou elas são moderadas, ou elas são agressivas e arrojadas. Se você já tem certa experiência com isso, é capaz que você ache essas questões superficiais e esse questionário é muito simples, ele não se aprofunda realmente. De fato, você precisa ir além desse questionário para você poder se conhecer. Isso pode ser feito com a leitura de livros, conversando com amigos ou quem sabe fazendo uma terapia com um psicólogo, um psiquiatra. Mas a autoanálise também pode te ajudar nesse processo, a começar por você lembrar do seu tempo de criança, como era seu comportamento na escola. A respeito disso eu posso falar do meu caso. Eu, quando eu era criança, estava na escola ou mesmo no ensino médio e mesmo na faculdade, eu era uma pessoa muito tímida e insegura. Eu tinha certa dificuldade de me expressar para outras pessoas e se eu fosse para alguma festa, era quase certeza que eu ia embora sozinho do mesmo jeito que eu entrei. Se eu gostava de alguma menina, ela nunca ia saber porque eu nunca ia dizer para ela. Certa vez uma garota que eu gostava passou do meu lado no corredor da escola e eu fiquei travado de emoção. Não consegui me manifestar, talvez ela até gostasse de mim também, mas essa história não deu certo porque eu era muito tímido. Quando eu entrei para a faculdade de arquitetura, eu percebi que essa timidez, essa insegurança poderia me prejudicar na carreira, porque do alto da minha confiança, eu sabia que eu era um bom arquiteto, um bom desenhista, eu tinha domínio da técnica relativa ao processo de projeto e acompanhamento de obra. Eu tinha certeza que eu seria um bom profissional, mas isso de nada ia adiantar se eu não conseguisse vender o meu serviço para outras pessoas. E esse momento da venda, que envolve o relacionamento com as pessoas, é fundamental no sucesso não apenas dos arquitetos, mas de vários profissionais do mercado. Para tentar resolver esse problema da timidez e da insegurança, eu comecei a fazer teatro amador. Eu entrei para um grupo de teatro amador onde eu era o almofadinha, o cara certinho, convivendo com pessoas da pá virada. Nos anos 90, quando era muito mais difícil você se assumir de um jeito diferente do convencional. Mas eu convivi com essas pessoas e aprendi muito com elas. Eu acabei escrevendo 2 peças de teatro, a gente se apresentou para um público razoável de dezenas de pessoas, isso numa cidade pequena virava notícia e dessa forma eu consegui conviver melhor com as minhas limitações. Eu não mudei a minha natureza, eu não mudei o meu perfil,
mas eu consegui ir além do que eu poderia trabalhando essa questão da comunicação. Fazendo teatro amador, eu aprendi a encarnar personagens. E eu descobri o seguinte: você pode encarnar um personagem por um tempo, e isso pode dar muito certo, mas você não consegue fazer isso para sempre, porque o peso da máscara psicológico começa a curvar as suas costas. Numa sala de aula, numa universidade, sempre tem aquele que é mais tímido, inseguro, e tem aquele que é o popular, que ele chega num lugar e fica rodeado de pessoas, ele não precisa correr atrás das meninas, as meninas correm atrás dele. E quando essa pessoa está próxima de você, é seu amigo, por exemplo, você acaba idolatrando essa pessoa e você queria ser como ela. Então você copia o que ela faz sem ter o temperamento dela. Dá certo no começo, mas depois você não consegue sustentar essa situação. E você já percebeu o que eu quero falar com isso. Isso se aplica também no mercado financeiro. E no mercado financeiro, assim como no cinema, assim como nos esportes, existem os grandes ídolos que são copiados por multidões. Quem nunca sonhou em ser um galã do cinema? Quem nunca sonhou em ser como Warren Buffett? Ou quem nunca sonhou em ser como Ayrton Senna, que a gente cita volta e meia por aqui? No entanto, eu te pergunto, você tem o rosto para ser um galã de cinema? Você tem a trajetória de treinamentos do Ayrton Senna para poder ser um expoente da Fórmula 1? Você tem a história do Warren Buffett para poder ter os resultados que ele conquistou, sendo que ele era uma pessoa tímida e precisou fazer curso para poder se comunicar com outras pessoas? Será que simplesmente copiar a carteira de um grande investidor arrojado, de renome nacional, vai dar certo para você? Será que você vai ter o timing perfeito para copiar as posições de um grande investidor? Você vai ter o temperamento para se manter posicionado no mercado quando o ciclo de baixa começar? E pode ser que esse ciclo se alongue por vários meses, quem sabe anos? Por experiência na vida e nos investimentos, eu sei que você fazer de conta que é uma pessoa arrojada pode dar certo no começo, mas no longo prazo isso vai pesar sobre seus ombros. Quando o mercado financeiro está numa fase de alta e a bolsa não para de subir, é muito fácil você ser agressivo e arrojado no mercado. O problema é quando o mercado fica estagnado e começa a cair dia após dia. É nessas horas que os verdadeiros investidores arrojados fazem grandes fortunas com o passar dos anos. Quando você se descobre defensivo e conservador no meio de um ciclo de baixa e você vende suas posições com prejuízo, você realiza esse prejuízo para sempre e você sai do jogo. Por exemplo, neste final de 2024, 2025 está logo aí, nós estamos enfrentando dificuldades no mercado de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão perdendo valor nas suas cotações e muitas pessoas estão ficando desconfortáveis com suas posições em fundos imobiliários. Muitas pessoas estão desistindo de investir em fundos imobiliários e migrando seus recursos para outros lugares, como a renda fixa ou mesmo em criptomoedas. É proibido fazer isso? É pecado fazer isso? Não, não é. Desde que você saiba o que você está fazendo, se você está sem dormir, se você está desconfortável, se você descobriu que renda variável não é para você, eu recomendo que você estacione seus aportes na renda variável, mas que, se possível, você não saque esses recursos, porque lá na frente você pode se surpreender positivamente. No entanto, se mesmo assim você não consegue dormir, você está pagando caro por uma lição, que é a lição do autoconhecimento. Na minha vida pessoal, eu já tentei ser o cara descolado que eu nunca fui. Deu certo por um tempo, mas depois eu me arrependi, porque manter um personagem que não existe é muito complicado. E mesmo no mercado financeiro, eu já tentei assumir um perfil que eu não tinha, um perfil para fazer trade, fazer swing trade, e as variações do mercado me tiraram o equilíbrio emocional, me tiraram o sono, me tiraram a saúde. E logo eu fiz a correção de rumo, eu me assumi como defensor dentro do perfil agressivo. Eu invisto sim em renda variável,
Mas dentro da renda variável, eu sou uma pessoa conservadora, por isso que eu invisto com as estratégias do Value Investing e do Buy and Hold, focando na renda passiva por meio dos proventos no longo prazo. Isso me tranquilizou e eu consigo manter minhas posições mesmo durante uma crise localizada. Se lá atrás, quando eu era muito jovem, há 30 anos, eu tive que fazer teatro amador para poder lidar com as minhas dificuldades de relacionamento, quando eu comecei a investir em bolsa de valores e percebi que precisava ser um holder, eu também tive que estudar. Eu estudei por conta própria e felizmente conheci as pessoas certas que me orientaram nesse caminho, Thiago Reis e o professor Baroni. Se a minha natureza de investidor não mudou, eu consigo levar essa situação sabendo até onde eu posso ir. De repente esse é o seu caso e nós estamos aqui para te ajudar. Os vídeos no canal do professor Baroni estão aí, os vídeos da Sun Research, os vídeos do canal do Thiago Reis, e você tem os livros também para você se apoiar e poder se tranquilizar. E se você tiver alguma dúvida que a gente puder ajudar, escreva nos comentários, será um prazer colaborar com vocês. No mais, um grande abraço e até a próxima!